pode-se dizer que esse governo convive com a improbidade e com a impunidade. Muito bem. O que nós estamos assistindo? Um discurso gravíssimo, numa segunda-feira, antivéspera de Carnaval. Pronunciado por quem? Pronunciada por quem? Por um senador, que já não é a primeira vez que se elege senador, ex-governador, e não foi por uma vez só, de um dos mais importantes estados da federação, que é o estado do Paraná, que no discurso escrito, ele não fez improviso, ele fez um discurso escrito. E mais do que o discurso escrito, ele anuncia que vai fazer um CD e distribuir com as agências que possam fazer justiça e se responsabilizar pela probidade nesse país. Responsabilizando quem? Um indicado da presidência da República para ocupar uma agência reguladora, a ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Denúncias circunstanciadas, com fatos, conclusões, antecedentes e consequências. Eu acho, senador Roberto Requião, que o discurso de Vossa Excelência tem que ser levado em devida conta e o meu partido o fará. Eu asseguro a Vossa Excelência que o meu partido o fará. Mas acho que a denúncia de Vossa Excelência tem que ser objeto de reflexão do PMDB de Vossa Excelência, do PSDB, do PT, de todos os partidos políticos que têm responsabilidade sobre a administração pública, sobre a lisura na vida pública deste país. Independente de ser governo ou de ser oposição. Independente. Vossa Excelência, no seu discurso, por várias vezes, repetiu fazer parte da base, repetiu confiar na presidente Dilma, mas chamou a atenção para o fato que estava denunciando, pedindo a atenção da presidência para que amanhã não fosse obrigado a tentar demitir quem não pode demitir, porque na hora em que o dirigente da ANTT for aprovado pelo Senado, ele ganhará um mandato. Então, Vossa Excelência, antes da assunção do cargo e da votação pelo Senado, que vai sacramentar a indicação da presidente, que teria a obrigação, pelo menos, de ter ouvido os argumentos de Vossa Excelência. Vossa Excelência está fazendo um alerta para dizer que Vossa Excelência não convive com a improbidade nem com a impunidade e pede a atenção e a solidariedade dos seus pares. A atenção do meu partido com os votos democratas, Vossa Excelência pode estar certo de que vai contar. Nós vamos ouvir, evidentemente, o contraditório. Vossa Excelência colocou aqui fatos gravíssimos. Vamos ouvir o indicado. Ele terá, evidentemente, o direito à defesa, é do regime democrático, e nós vamos fazer um juízo de valores com relação à indicação e à efetivação ou não da indicação da presidente. Agora, de qualquer maneira, fica um fato evidenciado. Este governo demitiu já 7 ministros de Estado por corrupção. Vossa Excelência, numa segunda-feira, antivéspera de Carnaval, faz uma denúncia gravíssima para a indicação de um dirigente que vai ser não nomeado, vai ser eleito dirigente de uma agência reguladora de transportes, uma agência que tem sob a sua responsabilidade imensos valores, imensos objetivos e o bem-estar do povo do Brasil. De modo que eu quero iniciar essas minhas palavras com essa observação e com essa preocupação e com esse compromisso. Mas eu queria também, senador Aloysio, enquanto ouvia o discurso escrito do senador Roberto Requião, discurso escrito para ser distribuído com quem quiser, eu acho que amanhã a manchete do Jornal do Senado, pelo menos, deveria ser: alerta de Requião para o indicado à ANTT. Alerta do senador Requião, entre parênteses, PMDB-PR. PMDB é o segundo maior partido da base de sustentação do governo. Para que o Palácio do Planalto lesse e se detivesse nas argumentações que ele usa, para ver se vai insistir ou não na indicação. Para que a gente saiba se ele, o governo, vai insistir ou não, ou se vai substituir. Senador Requião, já houve caso de indicado aqui para a agência reguladora que, diante de suspeitas e denúncias, teve o nome retirado. Não terá sido a primeira vez. Diante das denúncias escritas que Vossa Excelência coloca,
Se o governo quiser realmente promover pelo menos uma reflexão madura sobre a indicação, deveria pedir um tempo, como fez o nosso saudoso ex-colega Itamar Franco, no episódio de Argrives, que era chefe da Casa Civil, e que o objeto de denúncias foi afastado temporariamente do cargo para que as investigações acontecessem, depois, inocentado, voltou. O governo deveria fazer pelo menos isso, mas ouvir Vossa Excelência, ouvir o partido de Vossa Excelência, para que o Brasil não ficasse, senador Aloysio, com a suspeita de que não convive sim com a improbidade. Essa história de faxina é conversa fiada da boca para fora. Conversa de quem não merece credibilidade. E aí é onde eu quero entrar. Eu estava lendo, enquanto ouvia atentamente o discurso do senador Roberto Requião, estava lendo na internet as últimas notícias e tem uma manchete nos principais portais de internet do Brasil. Uma notícia: Força Federal permanece na Bahia. Bom, graças a Deus, as greves da Vital, as greves das PMs da Bahia e a do Rio de Janeiro, que esboçou-se, e eu não sei se vai ou não se acentuar, as greves vão ser contidas e o carnaval vai acontecer para o bem do Brasil. Agora, eu acho que é preciso fazer uma avaliação madura sobre o que está acontecendo, porque esse assunto não está encerrado. Mas não está encerrado mesmo. O fogo de montura está se bulindo. Fogo de montura é aquele fogo, para nós nordestinos, senador Vital, é uma palavra conhecida, mas para aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, talvez não fique claro. Monturo é, digamos, um lixeiro, e fica aquele foguinho por baixo do lixeiro, abafado pelos galhos, pela matéria orgânica em cima, mas o foguinho não apaga, e a qualquer momento pode explodir. É o que, na minha percepção, está ocorrendo com a situação das PMs. Não fosse isso, o ministro da Justiça não teria acertado com o governador Jacques Wagner e com o governador Sérgio Cabral a presença da Força Federal na Bahia e no Rio de Janeiro. Por quê? Porque não há segurança de que as PMs estejam satisfeitas com o desfecho. Não estão satisfeitas por quê? Porque não houve entendimento. Não houve entendimento em torno de quê? Senador Aloysio Nunes Ferreira, Vossa Excelência conhece o ditado popular: quem pariu Mateus que o embale? É a velha história. Foi o que aconteceu. Senador Vital, você sabe como é que começou a PEC 300? Começou depois do dia 9 de novembro de 2009. Sabe o que aconteceu em 9 de novembro de 2009? Eu era senador. As polícias militares e corpos de bombeiro do Brasil sempre reivindicaram um aumento de salário, no Brasil inteiro. Mas a única que teve o atendimento ao seu pleito foi a PMD Brasília Distrito Federal, que é paga por quem? Pelo governo federal. Que emite dinheiro? Emite. Vive como os estados vivem de ICMS, de fundo de participação, de royalty, etc, etc? Não. Pode emitir letra do Tesouro, pode mandar emitir dinheiro na Casa da Moeda, e o presidente Lula foi a um ginásio de esportes aqui em Brasília para anunciar o piso de R$4.000 por mês. Ótimo, maravilha, eu bato palma para os policiais militares de Brasília. Mas ele disse naquela oportunidade, está gravado, que a partir daquele momento, no discurso demagógico que fez, reivindicações semelhantes ou movimentos semelhantes iriam ocorrer pelos estados do Brasil inteiros. Claro. Ele próprio, ele podia pagar. Para ele pagar 4.000 à Polícia Militar de Brasília, que é paga pela União, pela Constituição Federal, é possível. Agora, um estadista tem a obrigação de avaliar as atitudes que toma e as suas consequências. Ele pensou nos estados? Pensou coisa nenhuma. Pensou no bilhareco pessoal e disse mais: a partir de agora vão ocorrer pressões pelos restantes estados do Brasil. Daí começou a PEC 300.
Evidente, o presidente deu a senha. Agora, a Força Federal está presente na Bahia, está presente no Rio de Janeiro, e vai sair. E vão ficar as polícias militares nos estados entregues ao orçamento do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Vital do Rego, de São Paulo, de Aloysio Nunes, do Paraná, de Roberto Requião, que eu não sei se vão poder ou não pagar. Mas o presidente da República deu a senha, incitou. E, evidentemente, que os congressistas que têm a responsabilidade de falar pelo povo do Brasil se reuniram e elaboraram a PEC 300, a PEC que cria uma coisa que agora é obrigação do governo. Quem pariu Mateus tem a obrigação de embalá-lo. Tem uma fórmula, sim, de se atender às polícias militares que têm, evidentemente, todo o direito de reivindicar. Segurança no Brasil é hoje um problema seríssimo, tão sério quanto a saúde, quanto a educação, que aflige o povo do Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. A questão da segurança tem que ter uma solução, e a solução passa pelo Fundo Nacional de Segurança. A Paraíba, do senador Vital do Rego, com certeza absoluta, se for pagar R$4.000 de piso salarial para os policiais militares e bombeiros, vai ficar fora da lei de responsabilidade fiscal. Não tem nem dúvida, a União não tem LRF, a União não tem lei de responsabilidade fiscal, então Lula pode fazer o que quis. E não mediu as consequências. Quis apenas fazer o brilho, posar uma plateia, sem pensar no país e no day after. Só que agora, assim como botou a Força Nacional no Rio de Janeiro e na Bahia, tem a obrigação de sentar na mesa, tem a obrigação de sentar na mesa para discutir o Fundo Nacional de Segurança. Criou problema, agora tem que embalar. Criou problema, senador Requião, criou problema. Quem criou o problema foi o ex-presidente Lula. Foi ele quem concedeu, ótimo, maravilha, meu aplauso renovado, 4.000 para os policiais de Brasília, e disse daqui para frente, essa pressão, essa reivindicação vai acontecer estado por estado. Ele não deu outra, é o produto da PEC 300, são as greves que se sucedem em toda parte. Só tem uma saída, é se criar o Fundo Nacional de Segurança com a participação expressiva de quem pariu Mateus, que é o governo federal, que é quem deu a partida, tomou a iniciativa e criou o problema. Ou alertou para o problema que agora tem que ter solução. Solução que todos nós brasileiros esperamos que venha acontecer. Eu já fui, como Vossa Excelência sabe, governador 2 vezes e tenho a consciência das responsabilidades do governante, porque eu fui prefeito em Natal e fui 2 vezes governador do meu estado. Como eu me orgulho das eventuais palmas que eu já recebi na minha vida pública, como eventualmente alguns apupos, são do regime democrático. Agora, eu nunca cometi a insensatez de praticar um ato como gestor público para receber o aplauso irresponsável, inconsequente e circunstanciadamente momentâneo. Para o homem público é muito fácil você receber um aplauso espasmódico, que tem consequências como esse agora, desse ato do presidente Lula lá junto aos PMs e bombeiros. O aplauso bom é aquele sustentado, é aquele que você merece dos seus governados por comportamento permanente, por coisas que acontecem hoje, amanhã e sempre, pelos quais você se sinta responsável, pelo que você pôde fazer para ser aplaudido, respeitado de forma permanente, sustentada, e não um aplauso eventual que deve ter levado ou motivado o presidente Lula a conceder espasmodicamente o piso de 4.000 para os bombeiros e PM de Brasília, sem ter a visão de estadista de avaliar as consequências, para ver se podia ou não ele, como mandatário de um país, fazer aquilo. Do contrário, ele estaria fazendo o que aconteceu.
entregando aos estados e aos governos estaduais um legado insuportável, a menos que, ao invés de mandar tropa federal, se encontre um caminho com os governadores de se compor uma massa de recurso público para se garantir, por acordo, uma melhoria salarial para policiais e bombeiros do Brasil inteiro. Do contrário, o fogo de Monturo, que eu não tenho nenhuma dúvida, ocorre hoje em muitos estados do Brasil. No Ceará já passou a greve, está lá o fogo de Monturo. Na Bahia está lá a Força Federal ainda segurando o fogo de Monturo. No Rio de Janeiro está lá o fogo de Monturo. No Brasil inteiro há insatisfação. Senador Vital do Rego, eu não tenho nenhuma dúvida de que os policiais militares da Bahia e do Rio e do Brasil inteiro sentem-se humilhados com o que aconteceu nesses últimos 15 dias. A imprensa parte batendo, parte aliviando, mas eles vistos, retratados por segmentos da imprensa como se fossem facínoras. Essa é uma humilhação que se impôs e que vai estar alimentando permanentemente o fogo de Monturo. E são brasileiros, são todos brasileiros como nós, que prestam bons serviços à sociedade e ao cidadão, e que têm o direito à atenção, a sentar na mesa, a discutir com equilíbrio as suas reivindicações. Eu entendo que um governo é bom quando ele consegue evitar greves. A greve é democrática, o que é preciso é competência do governante para evitar a greve. Isso não foi possível na Bahia. Os governantes de hoje da Bahia, quando eram oposição, atiçavam as greves como aconteceu em 91 e 2002. Diferente de hoje, onde tiveram que coibir as greves com o confronto de polícia do Estado Nacional contra a polícia em greve estadual. No estado de coisas que o Brasil tem que acordar e refletir para o que realmente aconteceu, para que se encontre a solução permanente e duradoura e se apague o fogo de Monturo. Eu aqui estou vindo hoje preocupado para advertir sobre o fogo de Monturo e para dizer que o Poder Executivo precisa se reunir e o Poder Legislativo, evidentemente, está à disposição, o meu partido está à disposição, para encontrar caminhos que viabilizem pela via do entendimento congressual a solução para a PEC 300 com a criação de um Fundo Nacional de Segurança e para a institucionalização do aparelho de segurança com as suas obrigações, com os seus deveres, com os seus direitos e com a sua retribuição salarial estudada, verificada e equacionada. Era o que eu tinha a falar, presidente, com agradecimentos pela tolerância. Essa é a minha palavra de advertência. Essa greve das polícias da Bahia e do Rio de Janeiro, elas são latentes, elas não estão encerradas. E cabe a nós, que temos responsabilidade sobre o país, cuidarmos antes que seja tarde.